Bom, pessoal, para finalizar o conteúdo da aula 3, eu vou mostrar para vocês brevemente essa questão dos operadores, tá? Eu não pretendo me aprofundar muito nesse assunto, porque a gente vai ter uma aula de desvio condicional, onde a gente vai utilizar bem especificamente todos eles, tá? Então eu só vou mostrar mais ou menos como eles funcionam para vocês já terem uma ideia e conseguirem resolver alguns exercícios lá da lista que precisa disso, tá? Então eu vou criar um exemplo aqui com duas variáveis aqui. Então, vai ser, por exemplo, a variável 1 igual a 10 e a variável 2 igual a 20. Tá? Vou criar aqui um comando de impressão, um printf, para exemplificar cada um dos operadores aqui. Então, voltando ao PDF, o primeiro deles aqui é o operador de igualdade. Tá? A gente quer saber se uma variável é igual a outra, ou se uma expressão é igual a outra. Tá? Então eu vou colocar aqui o operador de igualdade. Tá? Que são dois sinais de igual, não confundam com um sinal só, que é esse aqui, que é a atribuição. Tá? Então, 1%D aqui. E eu vou colocar um /n aqui, que é para ele pular uma linha no final. Esse /n sempre indica que o console lá vai pular uma linha. Tá? Então, o operador de igualdade vai ser aplicado entre essas duas variáveis ali. Então, como que a gente utiliza ele? Sempre entre meio a duas expressões. Tá? Então, a variável 1 seria a nossa primeira expressão, igual a variável 2. Tá? Na programação, a gente sempre trabalha com blocos que eles abrem e fecham. Tá? Isso aqui é um bloco de comandos e isso daqui seria um argumento. Tá? Então a gente abre e fecha. Isso não é obrigatório, tá? Eu vou colocar aqui só para a gente ficar mais clara a leitura. Né? Então o que a gente tem? A gente tem um printf aqui, ele tem uma vírgula que vai receber um próximo argumento e eu só coloquei entre parênteses aqui para a gente isolar. Isso aqui é a nossa expressão e o restante que está em volta é o nosso printf. Tá? Não é obrigatório, mas vocês podem se organizar dessa forma, fica mais legível o código. Então deixa eu executar ele aqui. Uma é igual a outra? Não, de fato não é. Né? 10 e 20. Ele retornou 0. Então, aqui na linguagem C é 0 e 1, é verdadeiro e falso. Tá? Aliás, perdão, é falso e verdadeiro, né? O 0 é falso. Se a gente colocar 10 aqui, o que vai acontecer? Ele vai retornar 1. Tá? Então, essa é a forma como você trabalha com o operador de igualdade. O mesmo vale para os outros lá. Diferente, por exemplo, né? Operador de diferença. Vou colocar aqui. Agora, o que ele vai retornar? Ele tem que retornar 1. Por quê? Aliás, perdão, eu esqueci de trocar aqui. Ele tem que retornar 0. Eu troquei no texto e não troquei na expressão. Aí, agora sim, ele tem que retornar 0. Por quê? Porque eles não são diferentes. Tá? Eu perguntei para ele, é diferente? Não. Então ele retornou 0. Beleza? Se eu colocar um outro valor aqui, ele vai retornar 1. Tranquilo? Então os operadores, eles são, de certa forma, são bem simples, eles trabalham assim. A gente pode questionar a respeito de que mais? Se um é maior que o outro, então vamos perguntar, será que a variável 1 é maior do que a variável 2? Nesse caso não é, né? Ela é menor. Então ele retornou 0. Se a gente utilizar o outro operador aqui, o menor, ele vai retornar 1. Tá? Então esses são os operadores ali que a gente tem para trabalhar com comparações, tá? Esses operadores lógicos aqui vocês vão ver bem em detalhes na aula de desvio condicional, mas eles servem para juntar expressões, tá? Então vamos supor que a gente tivesse, deixa eu criar umas variáveis diferentes aqui, int idade igual a 18 e char o sexo é masculino, por exemplo, tá? Então a gente tem características de uma pessoa aqui. Eu vou perguntar o seguinte, se é mulher maior de idade. Tá? Ele vai ter que retornar true ou false. Agora vamos raciocinar como que a gente monta essa expressão aqui.
Vamos começar bem do básico. Primeiro, o que a gente precisa? Saber se é maior de idade. Então, ele vai ter que ser idade maior ou igual a 18. Tá? Deixa eu só colocar um valor diferente aqui para não confundir. Idade é maior ou igual a 18? Nesse caso, sim. Então, ele deveria retornar 1. Beleza. Retornou 1 aqui. Ele não entendeu o é. Deixa só aí. Tá? Então eu vou salvar essa condição aqui. Deixa eu copiar ela, criar um comentário e deixar ela armazenada aqui, porque a gente sabe que ela está funcionando. Tá? E a gente vai perguntar se o sexo é F. Tá? Então se é uma mulher. 0. Por quê? Porque está masculino ali. Né? Se a gente trocar aqui para F, ele vai retornar verdadeiro. Tá? Então temos duas condições. A gente quer saber se ela é uma mulher e se é maior de idade. Então a gente precisa usar as duas condições ao mesmo tempo. Tá? Então você não consegue fazer este tipo aqui de operação sem ter um operador de junção, um operador lógico. Tá? A gente tem 3 aqui, em resumo. Um deles que faz a negação, então tudo aquilo que era 1 vira 0 e o que é 0 vira 1. A gente não vai utilizar ele. A gente tem o ou, que seria o or, que ele valida a tua expressão inteira se qualquer uma das duas for verdadeira. Então, ou seja, se isso aqui fosse criado com or, o or é essas duas barras aqui, o pipe, né? Se esse aqui for verdadeiro, tudo vira verdadeiro. Se esse aqui for verdadeiro, tudo vira verdadeiro. Então, resumo da história. Uma delas pode falhar. Mas aqui a gente quer saber as duas coisas, né? Se é maior e se é mulher, tá? Então o que a gente precisa? A gente precisa usar o outro operador. Esse daqui, então, uma das duas já valida tudo. Esse daqui, tudo precisa ser verdadeiro, senão ele falha, tá? Então esse daqui é o operador AND. Então uma e outra. Então o sexo tem que ser feminino e a idade tem que ser maior do que 18, tá? Não se preocupem muito com essas regras de lógica, porque a gente vai ver isso mais em detalhes na aula. Então a gente precisa só entender como que os operadores funcionam. Então nesse caso aqui é mulher e é maior de idade. Se a gente colocar, por exemplo, 16 anos aqui, o que ele vai retornar? Falso, porque uma das condições já falhou, beleza? Se o outro falhar também, obviamente ele vai continuar falhando, né? Agora, a gente mudou só a variável de baixo e trocou a de cima. Também falha. Tá? Então, isso é um exemplo de como que funcionam os operadores aqui. Tá? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês uma guia de como vocês resolvem os exercícios, tá? Mas o formato que eu quero que vocês resolvam para entregar. Tranquilo, pessoal? Então, da aula de hoje era isso.